pregar. Vamos abrir em Efésios. Nós chegamos hoje ao nosso versículo-chave desta série. Chegamos à passagem que contém o versículo-chave desta série, que é o versículo 2, no capítulo 2 de Efésios, é onde nós estamos agora, nesta série Igreja, uma família cristocêntrica, uma família que tem Cristo no centro. E o versículo 19 é o versículo que nós temos usado como versículo-chave, como ponto de partida para esta série. Não estou a ter... Sim, já está, mas isto não está a colaborar. Não sei, se calhar tens que clicar com o rato aí no meio ou qualquer coisa. Aí está. Então este é o versículo que nós temos usado como versículo-chave desta série. Portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Somos membros da família. Quando nós fazemos parte do povo de Deus, quando nós recebemos Jesus, nós automaticamente passamos a fazer parte de uma família. Não dá para separar as coisas. Temos Jesus, somos família. É como nós lemos, Jesus, o seu corpo foi partido, o pão foi dividido por muitos, para que todos fossem um só pão. Não dá para separar isto. Então nós somos membros da sua família, já não somos estrangeiros, já não somos visitas, já não somos hóspedes, passamos a fazer parte do povo de Deus, da sua família. Passamos a ser uma família que vamos ver, temos visto como é, uma família que é uma família especial, porque é uma família cristocêntrica, é uma família que tem Cristo no centro. Não é uma família qualquer, é uma família que está alicerçada em Cristo. Nós, da última vez, em Efésios, no princípio do capítulo 2, na primeira parte, nós estivemos a ver sobre como é que se dá a salvação. Como é que nós chegamos à salvação e vimos que a salvação era pela graça. Certo? Aqui no versículo, na primeira parte do capítulo. Mas antes de falarmos da primeira parte, nós vamos ler aquilo que vamos ler hoje. Vamos ler capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22. Vamos ler esta passagem e depois vamos já contextualizar. Lembrem-se, portanto, de que outrora eram considerados pelos judeus como pagãos, por não serem judeus de nascimento e não terem recebido a circuncisão praticada na carne. Lembrem-se de que naquele tempo estavam longe de Cristo e não faziam parte do povo de Israel. Não eram abrangidos pelas promessas da aliança e andavam no mundo sem esperança e sem Deus. Mas se antes estavam longe, agora por meio da morte de Cristo, estão perto dele. Cristo é de facto a nossa paz. De dois povos separados, fez um só povo. Com o sacrifício da sua vida, ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Aboliu a lei judaica com os seus regulamentos e decretos para, a partir de judeus e não-judeus, formar uma humanidade nova em união com ele, fazendo a paz a fim de os reconciliar com Deus num só corpo por meio da sua cruz, destruindo por ela o ódio que os dividia. Cristo veio, portanto, anunciar a boa nova da paz, tanto aos que como vós estavam longe, como também aos que estavam perto. Graças a ele podemos agora, tanto uns como outros, chegar ao Pai, guiados pelo mesmo Espírito. Portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. Formam um único edifício que tem por alicerce os apóstolos e os profetas e do qual Jesus Cristo é a pedra principal. É em Cristo que todo o edifício está seguro e cresce até se transformar num templo consagrado ao Senhor. É igualmente em Cristo que fazem parte desse edifício, que é a casa onde Deus habita pelo seu Espírito. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Nós, na primeira parte deste capítulo, nós falamos então sobre como passamos da morte para a vida. Como é que se deu esta salvação? Como é que nós fomos salvos e como é que a salvação se processou? Nós lemos que nós estávamos mortos nos nossos pecados, todos nós, estávamos todos mortos, longe da fonte da vida, mas Deus amou-nos.
pelo seu grande amor e grande misericórdia. Deus amou-nos. E pelo seu amor, Ele nos salvou, Ele nos ofereceu a salvação gratuitamente. Não temos que pagar nada, não temos que fazer nada. Ele nos deu a salvação. Só temos de a receber. Não temos que fazer nada para alcançar a salvação, mas temos que fazer muita coisa porque alcançamos a salvação. Temos que viver na prática das boas obras. Somos salvos para obras. Não somos salvos por obras, somos salvos para as obras. Okay? Não somos salvos porque fizemos alguma coisa muito boa. Não. Deus oferece-nos de graça. Nós o que fizemos foi tudo para desmerecer aquilo que Deus... para desmerecer a salvação de Deus. Fizemos tudo para rejeitá-lo. Mas Ele ofereceu-nos essa salvação de graça por nada que tivéssemos feito, mas agora, depois de receber, somos chamados a viver de uma maneira condizente com isso. Somos chamados a viver de uma maneira transformada. Isto foi a essência da primeira parte deste capítulo. E a passagem que lemos agora começa com duas palavrinhas, pelo menos na versão da Bíblia para Todos, que é esta versão que nós normalmente usamos aqui. Quais são as duas palavras que começa esta segunda parte do capítulo 2? Lembrem-se, portanto. Portanto, significa que isto, portanto, remete-nos para aquilo que veio antes. Então, já que tudo aquilo que veio antes é o que é, então, portanto, né, em consequência, então lembrem-se daquilo. Né? Lembrem-se daquilo, lembrem-se, portanto, tudo o que vimos para trás é fundamental ter em mente e tem como consequência aquilo que nós vamos ver hoje. E a passagem de hoje fala-nos como a partir da salvação que nós recebemos de graça, nós passamos a ser família de Deus. Recebemos a salvação e agora passamos a ser família. Como é que isto se processa? Nós vamos ver em 3 pontos, para aqueles que são mais organizados e gostam mais de uma coisa mais metódica, sistematizada. Vamos ver 3 pontos. Ok? Primeiro ponto. Estávamos separados. Versículo 11 e 12 diz que nós estávamos separados da revelação de Deus. Essa revelação foi dada ao povo de Israel. E nós estávamos separados dessa revelação. E fala aqui que nós éramos considerados pelos judeus como pagãos. Ou seja, pessoas que adoram falsos deuses, que adoram múltiplos deuses e nenhum deles é verdadeiro. Como pagãos, por não serem judeus de nascimento e não terem recebido a circuncisão praticada na carne. A circuncisão é um bocado difícil de explicar, mas era um ritual, era algo que Deus instituiu, uma marca física para o povo de Deus se distinguir dos outros povos. Era para os homens, e ao 8º dia cortava-se ali a pelezinha do prepúcio, do pênis, e essa era a marca distintiva do povo de Deus, uma marca física. Como os não-judeus não eram circuncidados, ou seja, essa marca servia para simbolizar a aliança que o povo tinha com Deus. Como os não-judeus não tinham isso, eram considerados, como os judeus, uma espécie de raça inferior. Eram os gentios. Eram aqueles os gentios, uma cambada que está para ali, que não tinha nada a ver com Deus. Eles metiam, era tudo no mesmo saco. Havia os judeus e os gentios. Nós, que temos o concerto com Deus, temos a aliança com Deus, e o resto da malta que está longe e que, enfim, e que rejeitam Deus, e que são pecadores e que não prestam para nada, basicamente. Mas Paulo diz aqui alguma coisa diferente. Ele diz aos cristãos que não eram judeus de nascimento, para eles se lembrarem que, embora não fossem judeus de nascimento, eles tinham sido feitos também parte do povo de Deus. Eles tinham sido incluídos no povo de Deus. Como? Porquê? Vamos ver como é que isto aconteceu. Eles não eram família de sangue, mas tinham sido feitos família espiritual. Como é que isto aconteceu? Paulo explica. Primeiro, toda a gente estava longe. No versículo 12, diz que naquele tempo estavam longe de Cristo, não faziam parte do povo de Israel. Todos estavam longe. Andavam no mundo, diz aqui, isto é muito forte isto. Não eram abrangidos pelas promessas, não tinham promessas para a vida deles. Andavam no mundo sem esperança.
Porque quando se está longe de Deus, não há esperança. Não é? Essa é a condição de todas as pessoas. Toda a gente começa por aí. E como é importante nós nos lembrarmos disto. De onde nós viemos. Aqueles que agora têm esperança, só têm esperança por causa de terem sido aceitos por Deus no seu povo. Sem isso, a nossa vida é uma miséria. E nós às vezes esquecemos que nós recebemos isso de graça. Começamos a pensar que estamos aqui, temos um estatuto, como aos judeus neste tempo, que tínhamos um estatuto especial. Nós não somos como os outros. Nós estamos aqui firmes, estamos aqui noutro patamar. Não é? E esquecemos que nós, sem a graça de Deus, somos uns vermes, somos uns miseráveis. Então, por isso é que Paulo diz outra vez, lembrem-se de que naquele tempo estavam longe. Lembrem-se disso. Lembrem-se que vocês não são melhores nem piores do que ninguém. Que não é por estarem aqui que isso vos confere uma espécie de estatuto superior. Não, lembrem-se que vocês, sem Deus, vocês são os miseráveis. E façam esse exercício continuamente. Porque ao fazer esse exercício nós percebemos como nós precisamos de Deus. É que quando nós não fazemos esse exercício, nós começamos a pensar que Deus é fixe e tal, mas é um acessório. Não é? Porque eu estou bem. Não. A única razão pela qual nós estamos bem é porque Deus, Ele sustenta a nossa vida. É pela nossa união com Deus. É essa a única razão. E esta é a condição de todos. E faz sentido. Não é? Sem esperança, quando nós nos afastamos da fonte de esperança, quando nós estamos longe da fonte da esperança, onde é que nós vamos buscar esperança? A lado nenhum. Ao mundo não vai ser de certeza. Qual é a esperança que este mundo nos dá? Nenhuma. A esperança que este mundo nos dá, olha, um dia vais morrer, e pode ser já amanhã. Portanto, olha, vive rápido. Faz tudo, faz rápido, porque tu vais morrer, vais desaparecer, vais deixar de existir, ninguém se vai lembrar de ti, acabaste. É essa a esperança que este mundo nos dá. Não há um propósito, não há nada além disto. E isso é trevas. Isso é o contrário da luz. E também não há luz longe da fonte da luz. Deus é a fonte da luz. E longe dele não há luz, só trevas. Então, esta é a condição. E quem não é cristão, quem está longe de Cristo, ser cristão, não estou a falar de ter uma religião. Quem está longe do relacionamento com Cristo, quem não está unido a Cristo, não estou a falar de religião. Estou a falar de quem não está unido a Cristo, está em trevas porque não está unido à fonte da luz. Não é um só com a fonte da luz. Está longe de tudo o que é bom e de tudo o que é eterno. Claro, quem está longe de Cristo é na mesma criado. Foi na mesma criado à imagem de Deus. Todo o ser humano tem a imagem e semelhança de Deus. E por isso é capaz de fazer coisas boas. Não estou a dizer aqui está longe de Cristo. Aliás, muita gente que está longe de Cristo às vezes tem um comportamento melhor do que pessoas que estão perto de Cristo. Não é? Mas isso é outra história. Mas o comportamento aqui vale o que vale. Porque pode ser o melhor comportado. Não é? Pode ser a pessoa mais bem comportada de todas. Mas está longe da fonte da luz. Está em trevas. Entendem? Entendem isto? Está longe. Está longe, está longe. E é uma situação muito triste, não é? Estar longe da fonte da luz, estar longe da fonte da esperança, estar longe da fonte da alegria. É uma situação muito triste. E por isso é que nós precisamos de evangelizar. Por isso é que nós, como igreja, precisamos de fazer o nosso trabalho, de anunciar esta maravilha. Não é? Que a fonte da luz está a chamar todos. Está a chamar todos para se unirem. E este é o nosso trabalho. Nós não podemos ficar confortáveis quando pessoas à nossa volta estão longe da fonte da luz, estão em trevas, estão sem esperança, estão sem Deus. E o nosso trabalho, nós somos chamados para isso, para evangelizar. Por causa disso, não é para ganharmos pessoas para a nossa religião. Não é para termos mais números. É para oferecer luz a quem está em trevas.
Porque essa é a boa notícia. Há um mas. Esta palavra, o portanto é importante, o mas também é importante. Porquê? Porque o mas muda aquilo que vem antes. O mas muda aquilo que vem antes. É muito importante perceber o que é que está antes do mas e depois do mas. E o que está antes do mas é que estávamos longe. E depois do mas, agora por meio da morte de Cristo, estão perto dele. Há um mas. Glória a Deus. Porque há um mas aqui. Então, se nós nos unimos a Cristo, se nos tornamos cristãos, seguidores de Jesus, então nós passamos a estar perto. Perto dele, perto da fonte da luz, perto da esperança, perto de Deus. Agora, cuidado. Cuidado, porque mesmo na vida de quem já é cristão, nós podemos tirar Cristo do centro da nossa vida. Nós podemos ir nos afastando da fonte da luz. É um caminho estreito. É um caminho estreito. É isso que Jesus diz. Há um caminho largo. E esse caminho é o caminho da perdição. Esse caminho não dá trabalho nenhum. É só deixar ir. Não é? Agora, quem está em Cristo, quem está unido a Cristo, é um caminho estreito. É um caminho em que o caminho é aqui e nós muitas vezes começamos a ir por aqui e depois tenho que ir outra vez para aqui e vamos nos distanciando, vamos tropeçando, vamos voltando atrás e é um caminho dificílimo. É um caminho difícil. É uma guerra. Nós estamos numa guerra entre duas naturezas. Nós temos uma natureza nova de estarmos unidos a Cristo, estarmos perto da fonte da luz, estamos unidos à fonte da luz. Temos uma natureza velha que está sempre a puxar-nos para longe de Cristo. Alguém tem essa luta na sua vida? Amém? É bom que a gente tenha essa luta. É bom que a gente tenha essa luta. É mau quando não há luta nenhuma. Muito mau. Né? Nós temos essa luta. Temos duas naturezas. Temos uma natureza uma velha natureza que está cá ainda. Que um dia Deus vai livrar-nos dessa velha natureza. Pela sua graça Ele vai nos livrar disso. Temos essa esperança. Mas enquanto nós estamos aqui, essa velha natureza faz parte de nós. E essa velha natureza entende que quer nos levar para longe de Cristo. E a nossa nova natureza entende que precisa de se alimentar da comunhão com Cristo. Essa nova natureza de Cristo em nós é que pensa, é que percebe: eu preciso de estar na igreja, eu preciso de ouvir a palavra, eu preciso de orar, eu preciso de parar para estar com Deus, para ouvir Deus. Essa nova natureza é que nos diz isso. Essa nova natureza que na realidade não somos nós. É Deus em nós, é o Espírito Santo em nós, que nos diz: não, a minha vida não está bem assim. Eu preciso de mudar. Eu preciso da graça de Deus para me transformar. Então, a imagem aqui não é quem é cristão está numa caixa de luz e quem não é cristão está numa caixa de trevas. Bem, a imagem da caixa de trevas é verdade para quem não é cristão, embora quem não é cristão também está exposto à luz de alguma forma. Não está unido a essa luz, mas está exposto, porque a luz de Deus está em todo lado. Não é? Nós que somos igreja somos chamados para ser sal e luz. Então nós expomos as pessoas à luz. Quando nos conduzimos aí, quando vivemos por aí, quando caminhamos por aí, estamos a expor as pessoas à luz. Se de facto nós formos luz. Mas quem não é cristão não está numa caixa de luz imune a tudo o que é mau. Não, quem não é cristão está neste caminho estreito. Não é? É como se nós tivéssemos um GPS estragado dentro de nós. Não é? Temos um GPS estragado que nos está sempre a mandar por desvios e atalhos. E não sei se já vos aconteceu. Não é? Às vezes o GPS é o caminho mais rápido, mas são caminhos de cabras, como nós dizemos aqui. Não é? Um caminho estreitinho e às vezes vamos dar a becos sem saída, não é? Que depois não passam carros ou é demasiado estreito para passar um carro. É o GPS, este GPS estragado. Temos um GPS estragado dentro de nós que nos manda sempre por atalhos e sítios que não interessam. Mas depois temos um GPS perfeito, que é o Espírito de Deus que nos está sempre a indicar o caminho certo. E agora nós temos que escolher os caminhos que tomamos. Temos que escolher nós. E este é o segundo ponto desta passagem. A morte de Cristo abriu-nos um caminho. Cristo, Ele derrubou a parede que nos separava, que separava os povos e
e nos uniu. Ele não apenas nos colocou no caminho certo, Ele colocou-nos no caminho com irmãos. Em família. Não é, a caminhada cristã não é uma caminhada a solo. É uma caminhada em família. Em família. E ele diz aqui que Cristo é a nossa paz, no versículo 14. De dois povos separados fez um só povo. Com o sacrifício da sua vida, ele destruiu o muro que os separava e os tornava inimigos um do outro. Ele destruiu o muro que separava os povos. Ele é a nossa paz. Ele veio para fazer as pazes. As pazes dos povos com ele e as pazes dos povos entre si. Os povos fazerem as pazes. E nós, não sei se se lembram, na semana passada falávamos do Rei da Paz. Se alguém se lembra. Em Zacarias falamos do Rei que vinha estabelecer a paz. O Rei que vinha estabelecer a paz. Então cá está ele. Cá está o Rei da Paz. Quem é o Rei da Paz? Jesus. É Jesus Cristo que veio ser a nossa paz. Ele não veio apenas estabelecer a paz, ele veio ser a nossa paz. E ouvimos a semana passada falar do Rei da Paz, agora estamos a ouvir falar da paz. Acho que Deus nos quer dizer qualquer coisa, não é? Não é? Deus quer-nos instruir na paz. Deus quer que isto fique bem presente em nós. Não é? Deus está a falar connosco, porque nós precisamos de ouvir. Certo? Precisamos de ouvir. Como é esta paz que Cristo traz? Como é que é esta paz? Esta paz, mais uma vez, é diferente da paz do mundo. Jesus não nos dá a paz como o mundo nos dá. Ele oferece-nos uma paz que não é uma paz zen. Não é aquela paz interior. A paz zen do estou isolado e abstraído de tudo. Então, não é a paz da meditação transcendental. Para abstrair, para as pessoas se abstraírem do mundo e abstraírem-se de tudo e ficarem ali na sua bolha, a levitar. Não. A paz de Cristo não é assim. A paz de Cristo também nos dá uma paz interior, mas é uma paz que nos incomoda também, porque é a paz da reconciliação. E o nosso coração não é tão dado a reconciliações, é mais dado ao ressentimento, é mais dado à amargura. Lá está a nossa velha natureza, este GPS estragado, não é? Que quando o nosso coração é magoado, ele não quer reconciliar-se, ele quer atacar, ele quer retaliar, ele quer se vingar. Esse é o nosso instinto. Mas a paz de Cristo não é apenas uma paz interior, é uma paz de reconciliação, uma paz que produz unidade. A paz de Cristo é para fazer as pazes. É para fazer as pazes, não é uma paz barata. Não é uma paz barata que se consegue aí com umas aulas de yoga, não é? Como tanta gente hoje anda à procura. Isso é uma paz barata. Não, a paz de Cristo é muito cara. Muito cara. É uma paz que custou o mais alto preço. Diz aqui, com o sacrifício, versículo 14, leiam isto, com o sacrifício da sua vida, ele derrubou o muro. Foi com o sacrifício da sua vida. Não é uma paz barata que se consegue aí a preço de saldo. É uma paz que custou o mais alto preço. E como é que funcionou? Como é que funcionou essa conquista da paz entre os povos? Entre os dois povos, judeus e gentios. Como é que esta paz foi conseguida? Versículo 15. Diz que Jesus aboliu a lei judaica com os seus regulamentos e decretos para, a partir de judeus e não-judeus, formar uma humanidade nova em união com Ele, fazendo a paz, a fim de os reconciliar com Deus num só corpo, por meio da sua cruz, destruindo por ela o ódio que os dividia. Vamos explicar isto, vamos trocar isto em miúdos. Cristo veio abolir a lei judaica. Qual era a lei judaica? A lei que Deus deu a Moisés. Cristo veio abolir essa lei, quer dizer que essa lei deixou de ser válida. Esses regulamentos que o povo tinha de seguir para viver uma vida segundo a vontade de Deus, Cristo aboliu-a. Mas agora, cuidado com isto. Cristo não veio dizer assim, olha, eu aboli a lei, então agora estás à vontade. Faz aquilo que te der na gana, não te preocupes com a vontade de Deus, não te preocupes se obedeces ou não, agora é tudo na boa, eu já aboli a lei. Não é essa a ideia. Cristo veio dizer assim, eu cumpri toda a lei. Cristo veio cumprir toda a lei. Toda.
sem exceção. Cumpriu a lei de uma forma perfeita. Então, em mim, diz Jesus, em mim vocês também cumprem. Em mim vocês cumprem. Um esquema para a gente entender melhor. Jesus cumpriu a lei, cumpriu toda a lei. Nós unimos-nos a Cristo, então nele nós cumprimos a lei. Se nós viermos a Cristo e nos unirmos a Ele, nós cumprimos a lei porque nós estamos unidos àquele que cumpriu toda a lei. E Ele está em nós. Então nele nós cumprimos a lei. E agora podemos viver uma vida nova. Não à base de regulamentos, não à base de listas de regras. Pode, não pode, pode, não pode. Nós gostamos disso, adoramos isso. O que é que pode fazer? O que é que se pode fazer? Pode-se fazer isto. E o que é que não se pode fazer? Isto. Isso é fácil viver assim. Não é? É tudo preto e branco, regra para aqui, regra para ali. Claro, a gente depois nunca consegue cumprir tudo. E isso é super frustrante. Mas para nós é mais confortável ter essa listinha, ter uma listinha. Mas não é isso que Deus quer. Deus, ele não quer que nós vivamos à base de regras exteriores, Ele quer que nós vivamos à base de um relacionamento que transforma o nosso coração. Jesus, Ele transforma o nosso coração para nós termos a lei cá dentro. A lei está cá. A lei já não está escrita em tábuas de pedra, a lei está escrita no nosso coração. É um bocado chato, não é? Porque a lei está cá dentro. Não é? Não dá para fugir da lei quando ela está cá dentro. Então, não vivemos à base de religião, do que é que pode e o que é que não pode. Vivemos à base de um relacionamento. Estamos em relacionamento com Deus. Ele está connosco, nós estamos com Ele. Nós entendemos e queremos de todo o nosso coração fazer a sua vontade, porque nós o amamos e Ele nos ama. E nós queremos agradar-lhe como Ele nos agrada a nós, como Ele faz tudo, como Ele fez tudo por nós, como Ele deu tudo por nós. Nós queremos dar tudo por Ele. Isso é um relacionamento saudável, é um casamento saudável. E é nesse casamento que Deus deseja que nós vivamos. Não é à base do que pode e o que não pode. É à base do relacionamento. Então, e Jesus, Ele não veio apenas cumprir toda a lei, como nós vemos aqui. Ele não apenas cumpriu toda a lei, mas Ele veio dar a sua vida e morrer por todas as transgressões da lei. Quando nós falhamos em cumprir a lei, Jesus, Ele não apenas cumpriu o que nós falhamos em cumprir. Ele deu a sua vida para nós não termos de sofrer o castigo por termos desrespeitado a lei. Alguém já desrespeitou a lei aqui? Fui só eu. Não. Já desrespeitamos a lei de Deus, já desobedecemos a Deus. Olha, Jesus, Ele foi castigado em nosso lugar, para nós não termos de ser castigados por essa desobediência. Claro, quando nós desrespeitamos a lei, nós vamos colher maus frutos na nossa vida. Vamos colher maus frutos, mas não vamos ficar separados de Deus por causa disso. Porque o sangue de Jesus trouxe-nos para perto. E o sangue de Jesus, como nós cantávamos, lavou-nos. O sangue de Jesus lava-nos. Porque Ele foi castigado em nosso lugar. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio cumprir a lei para nós não termos que viver na escravidão da lei, mas podermos viver em relacionamento com Ele, uma vida de liberdade. Quem Deus libertar, livre enfim será. Vivemos em liberdade e foi essa boa notícia que Cristo veio anunciar. Cristo veio anunciar a boa nova da paz. Tanto aos que como vós estavam longe, estou a ler no versículo 17, como também aos que estavam perto. Graças a Ele podemos agora, tanto uns como os outros, chegar ao Pai, guiados pelo mesmo Espírito. Então não temos que estar... Deus, Ele veio oferecer a paz aos que estavam longe, os não-judeus, aos que estavam perto, que tinham revelação de Deus, os judeus, e agora todos podem ser um só, guiados pelo mesmo Espírito. Podem andar de acordo com o mesmo GPS. Ninguém tem que ficar pelo caminho. Todos são convidados a entrar. E graças a Cristo e à sua obra, nós podemos chegar, à sua obra na cruz, nós podemos chegar juntos ao Pai. Como é que isto muda a nossa vida? Como é que esta unidade que Jesus veio anunciar, esta unidade que Jesus veio oferecer para todos aqueles que se quiserem unir a Ele, como é que isto muda a nossa vida? Vamos pensar nisto. Com quem é que nós precisamos
de fazer a paz. Nós, Jesus, ele morreu para comprar a nossa paz. Então como é que nós podemos viver em ódio? Como é que nós podemos viver? Jesus, ele morreu para conquistar a unidade. Como é que nós podemos viver em divisão? Jesus, ele deu a sua vida, ele pagou o mais alto preço para nós podermos ter paz com Deus e com as pessoas à nossa volta. Como é que nós vamos viver a atacar os outros? Como é que nós vamos viver amargurados, ressentidos? É verdade, é muito difícil a paz e há situações em que é extremamente difícil, mas nós temos de pensar nisto. Quem são as pessoas com quem nós precisamos de fazer a paz? Aqui, na nossa família, em casa, na nossa família, no nosso trabalho e nos lugares onde nós nos conduzimos, nos lugares onde nós estamos, nos nossos contextos. Fazer a paz. A paz é um mandamento, é algo obrigatório. Lá está, não é uma regra, é algo obrigatório, porque não há outra maneira de viver para quem é um só com aquele que veio ser a paz. Jesus é a paz. Se nós tivermos Jesus na nossa vida, não faz sentido nós vivermos em algum registro que não seja a paz. Procurar a paz, estarmos comprometidos com a paz. Negar-nos a nós próprios. Negarmos os nossos instintos, as nossas amarguras, as nossas razões para fazer a paz. Muitas vezes, estamos a falar no geral, claro que há situações muito complexas, não é? E é importante nós pensarmos nessas situações. Não é? Há situações em que a paz não significa reatar um relacionamento. Situações graves de abuso, situações de... Eu estava a ouvir numa conferência há pouco tempo falar sobre a violência doméstica e em como, quando há um abuso repetido, às vezes durante anos, às vezes durante décadas, não é? E quando finalmente essa relação de abuso é quebrada, e é importante que seja quebrada o mais rápido possível. Quando essa relação é quebrada, a paz normalmente não significa que se vai reatar o relacionamento. Mas a paz começa aqui dentro. Quando nós entendemos que viver em ressentimento, viver zangados com aquilo que nos fizemos, nos destrói a nós e inviabiliza a obra de Cristo na nossa vida. Porque Cristo veio, Ele é paz. Cristo não convive com os sentimentos de vingança. Cristo não convive com ressentimentos. Cristo não convive com amarguras. E ainda que o relacionamento possa não ser reatado, é obrigatório fazer a paz. Fazer a paz. Agora, muitas vezes nós também... São situações extremas, que eu acho que é importante mencionar. São situações extremas. Agora, normalmente a vida não é feita de situações extremas. E nós não vamos aproveitar as situações extremas para dizer eu faço paz, mas eu não tenho que me relacionar com aquela pessoa. Porque ela pisou-me aqui um calo, porque ela fez-me mal, porque ela não me disse bom dia quando eu entrei, porque ela olhou para mim de uma maneira esquisita que eu não gostei. Então eu não... Não, aquela pessoa está tudo bem, não há problema nenhum, mas não quero não quero relacionamento nenhum com ela. Não, isso não é maneira de Cristo. Isso não é maneira de Cristo. Nós não podemos conformar-nos com a divisão e o conflito e o ódio quando nós temos em nós aquele que é a paz. E a paz, sim, a paz é uma paz de reconciliação. Como Jesus reconciliou os povos, é desejo de Deus que haja reconciliação. E em circunstâncias normais, é esse o nosso chamado. O nosso chamado... Imaginem que eu dizia assim: irmãos, eu sou pastor aqui da igreja, sou pastor de toda a gente. Mas olha, a Rita, eu não gosto da Rita. Não tenho que gostar de toda a gente. Não gosto da Rita. Também não gosto da Ana. Pronto. Mas não, gosto de quase toda a gente. Mas estas duas pessoas, não vou com a cara delas. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Estamos aqui, elas estão na delas, eu estou na minha, tudo bem. Faz sentido isto? É um escândalo para um pastor dizer uma coisa dessa. Olha, eu sou pastor de todas as ovelhas, mas destas duas eu não gosto. Não gosto. Não tenho que gostar de toda a gente. Não faz sentido, para não, um pastor dizer isto. Também não faz sentido as ovelhas dizerem isso. Como às vezes eu ouço coisinhas assim. Aquela pessoa, não. Estou tudo bem, mas aquela pessoa não combinamos, eu não gosto dela.
Não, isso não é para crentes. Isso é para descrentes. Isso é bom, é para quem está longe da luz, quem não conhece Deus, não percebe nada do Evangelho. Bem, isso está ótimo, esse tipo de vida, esse tipo de abordagem. Mas para quem conhece o Evangelho, para quem tem Cristo, para quem percebe que Cristo é a paz, não, isso não é discurso. Isso não é discurso de crente. Isso é discurso de descrente. Do não gosto da A, B e C. Nós somos chamados para estar em paz com toda a gente. E paz significa, sim, mesmo pessoas que não combinam 100% comigo, mesmo dessas pessoas eu quero me aproximar. Mesmo essas pessoas eu quero conhecê-las. Mesmo essas pessoas eu quero estar em paz com elas, e paz no sentido de poder me relacionar com elas sem olhar de lado. Claro, a paz é um processo, é importante lembrar disso, mas nós temos que entender, é um processo, às vezes demora fazer a paz com certas situações, mas nós temos que nos lembrar disso. O caminho de um seguidor de Jesus é sempre um caminho em direção à paz. Sempre um caminho em direção à paz. Quem é seguidor de Jesus entende sempre que o caminho é para a paz. Porque nós somos família. Porque quem está em Cristo é família. E para quem é família de Cristo não pode ser de outra maneira. Então é isso que somos agora. E esse é o terceiro ponto. Nós estávamos longe, divididos. Cristo veio trazer unidade para nós agora sermos família. Esse é o terceiro passo e é indispensável aqui. Já não somos estrangeiros nem hóspedes, mas fazemos todos parte da mesma família. A família de Deus, a Igreja. Já os não-judeus já não são estrangeiros. Quem está longe pode vir para perto, pode fazer parte da família. E este é o resultado. Este é o resultado da salvação. A salvação que nós vimos na primeira parte do capítulo 2. Este é o resultado prático da salvação. Salvação, família. É a sequência lógica. Nós somos salvos para ser família. E na igreja, todos devem experimentar aquilo que é família. Todos devem experimentar o que é ter irmãos. E não é ter irmãos só de nome religioso. Realmente ter irmãos. Todos devem experimentar o que é ter apoio dos irmãos, ser abençoado pelos irmãos, ser apoiado pelos irmãos, ter os irmãos a orar, ter os irmãos atentos, ter os irmãos a consolar nas alturas de perda. Isso é ser igreja. E todos devem experimentar isso. Pessoas que vivem unidas, apesar das diferenças, apesar de coisas desagradáveis que acontecem, apesar de conflitos, de tensões. Há alguém que na sua casa, na sua família, não tenha tensões? Se houver alguém, diga, por favor, porque nós queremos todos aprender como é que se faz. Por favor, diga. Mas não há, não é? Todos têm tensões. Então aqui na família espiritual também há tensões. E essas tensões não são para ignorar, não são para fazer de conta que não existem, mas também não é para habitar nelas. Também não é para achar que, pronto, é assim. Não, é para caminhar em direção à paz. Fazer a paz. Fazer a paz, porque Cristo é a paz. Não somos uma família como as outras, e esta comparação é muito interessante. Nós somos uma família, mas não somos uma família como as outras. Não somos uma família qualquer. Somos uma família alicerçada em Cristo. Cristocêntrica, tem Cristo no centro. É uma família que forma um único edifício. É como um edifício. Nos alicerces do edifício estão os profetas e os apóstolos. Profetas, Velho Testamento. Apóstolos, Novo Testamento. A palavra de Deus. É a palavra. Os profetas e os apóstolos é a palavra de Deus. Então a palavra está no alicerce. E a palavra revela quem? A palavra está aqui para revelar Cristo. A palavra vem por causa de Cristo. Então Cristo está ainda a sustentar a palavra. Por isso é que ele é a pedra principal. Ele é a pedra na qual se sustenta a palavra de Deus, que são os alicerces, e o edifício. Eu sei que, em termos de engenharia, isto não é uma boa imagem, não é assim a imagem mais correta, não é? Mas
mas é assim que funciona. Não é? Cristo, Ele dá sustentação a tudo, à palavra. E Ele é a pedra principal, Ele é a base da família e nós somos o quê? Nós somos pedras vivas, como diz a palavra, na construção dessa casa, desse edifício. E é uma casa, também não é uma casa qualquer, é uma casa, no versículo 21, diz todo o edifício está seguro em Cristo, Cristo é o alicerce, o edifício está lá seguro, mas depois o edifício cresce. É um edifício que cresce. Não é, não é normal. O vosso edifício, o vosso prédio está a crescer. O meu não, está parado. Ainda bem que não cresce porque nós estamos no último andar. Então se crescesse era mau. Não cresce. Mas o edifício espiritual que é a igreja é suposto crescer. É suposto haver mais pedras a juntarem-se. Porque Cristo Ele veio chamar. Ele veio chamar todos os povos. Nós somos chamados para convidar outros a juntarem-se, a fazerem parte deste edifício, a alicerçarem-se em Cristo e a fazerem parte connosco do mesmo edifício. Para serem um só connosco. E cada um de nós é isso. É uma pedra nesse edifício. E cada um tem a sua função e cada um é importante. E cada um deve estar de corpo e alma no edifício. Ninguém é dispensável. Todos são importantes. E nós somos chamados para isso, para ser um só povo. E vamos trabalhar para termos um edifício saudável, um edifício bom. Um edifício que não anda ali com infiltrações e com pedras fora do sítio, com pedras a cair. Vamos trabalhar para ser um edifício sólido, bem saudável. Cada um fazendo a sua parte. Pode ser? Igreja é isso. Igreja é uma família, irmãos. E faz tanta falta nós termos esta percepção, porque vivemos tempos da sociedade do consumo. E nós, é muito difícil nós também não termos a mesma abordagem em relação às igrejas. Não é? As pessoas procuram igrejas com a ótica de o que é que a igreja pode fazer por mim. Que a igreja tem este ministério, tem aquele. Procuramos igrejas como se fôssemos fazer uma auditoria. Como uma auditoria. Temos a checklist. Ora bem, tem isto? Ai, não tem isto. Tem aquilo. É super agradável para aquilo que eu gosto. É perfeita para mim. E há pessoas que andam sempre nesse processo. À procura sempre da igreja mais perfeita de todas. Que satisfaça mais as necessidades do consumidor. Mas a igreja não é isso. Irmãos, a igreja é família. Família. E quando há alguma coisa errada na família, não vamos à procura de outra. Não, nós resolvemos o que está errado, trabalhamos para resolver. E se não der para resolver, as famílias são assim. Há coisas nas famílias que nós gostávamos muito que fossem diferentes, não é? Mas que não são. Mas também não estamos aqui para dizer, pronto, olha, é isto, encolhemos os ombros. Não, estamos aqui para trabalhar, para construir uma família melhor, uma família saudável. Amém? Vamos ficar de pé nesta manhã. Amém. Nós podemos orar em família. É alguma coisa muito especial. Nós só temos a oportunidade de fazer enquanto estamos juntos aqui, uma vez por semana. Sim, os pequenos grupos também fazem isso. Mas assim, com o grande grupo, com toda a família reunida, temos esse privilégio de podermos orar em família. Né? Então é muito bom isso. E eu vou convidar-nos a orarmos em família. Orarmos em família e de preferência, irmãos, não seja só com a pessoa que está em casa connosco, na nossa casa, né, que é a nossa família de sangue, que é a nossa família humanamente falando, mas possamos, de preferência, orar com alguém que não é da nossa família imediata, a nossa família de sangue, a nossa família humana. Podemos orar com alguém que é família connosco aqui, mas se calhar até nem temos assim grande proximidade, se calhar até nem
conhecemos bem, mas temos o privilégio de estar aqui juntos e podermos estreitar esses laços. E a oração, não há melhor forma de estreitar laços, amém, do que a oração. Então vamos orar juntos, vamos orar em família, vamos chegar perto de alguém, vamos desarrumar aqui a casa, irmãos. A família é assim, às vezes a família não está tudo super organizado. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua paz. Obrigado pela Tua palavra que nos revela a paz. Obrigado por Cristo, o Rei da Paz. Obrigado por vires destruir os muros. Pai, destruir tudo aquilo que separa, que divide. Obrigado, Pai, porque não temos de ficar distantes, não temos que ficar longe. Tu nos chamas para perto e nós queremos estar perto, Senhor. Queremos aceitar esse convite. Deus, não nos deixe viver enganados, Pai, a pensar que a salvação é uma coisa só para ser vivida individualmente, como se estivéssemos numa bolha. É para ser vivida em família, Senhor. Torna-nos uma família cada vez mais unida, uma família cada vez mais alicerçada, com Cristo no centro. Não nos deixe desviar-nos do caminho, Senhor, apesar de ser um caminho estreito e que muitas vezes desvios acontecem, Pai, mas traz-nos novamente para o caminho, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos incomode, o Teu Espírito Santo não nos deixe andarmos desgarrados em desobediência. Pai, que o Teu Espírito Santo nos prenda a Ti, nos prenda uns aos outros, Senhor. Pai, para termos uma vida nova, Senhor. Uma vida nova em Ti, Senhor. Uma vida nova, uma humanidade nova, Senhor. Uma humanidade que está perto, que está unida. E que sejamos luz para todos os que estão longe. Luz para todos os que estão sem esperança no mundo, Pai. E que possamos trazê-los para perto, Senhor. Convidá-los para perto. Senhor, enche a Tua igreja, Senhor, de pessoas que não Te conhecem. Enche esta igreja e todas as igrejas onde a Tua palavra é pregada fielmente, Pai. Acrescenta, Senhor, aqueles que hão de conhecer a Tua salvação. Pai, que nós possamos ser ministros da paz, ministros da reconciliação.